Olá a todos que nos acompanham na questão de ordem da OAB Caxias. Hoje eu, Fernanda Mazocchi, coordenadora do Grupo de Estudos sobre Igualdade Racial da Comissão de Direitos Humanos, estou aqui com os meus colegas para a gente tratar de um assunto muito importante. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Consciência Racial em Debate. Comigo aqui, então, a minha colega Laura Pena, o meu colega Stefano Toscan e os nossos convidados, Alessandra Pereira, e de forma online temos o nosso convidado Ivonei Trindade. Estamos atravessando uma fase de dificuldades no nosso estado, das enchentes, por isso o Ivonei não pôde estar presente pessoalmente, mas está de forma online. Nós estamos hoje aqui com a nossa colega Laura Pena, que participa desse grupo de estudos que a gente criou dentro da Comissão de Igualdade da Comissão de Direitos Humanos para tratar especificamente sobre a igualdade racial. A Laura vai conversar um pouquinho aqui sobre as experiências dela. Ela tomou conhecimento desse grupo de estudos através da Comissão de Igualdade Racial da OAB-RS, que intermediou esse contato, e assim ela foi recebida na nossa comissão aqui e tem sido muito atuante. Eu estou aqui, então, para contar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência, né? Eu nasci e cresci em um quilombo, na região rural de Santa Maria, e esse quilombo ele tem o nome Ernesto Pena Carneiro. Ele fica a mais ou menos uns 29 quilômetros da área central de Santa Maria. Então, é uma área bem afastada, assim, um acesso bem difícil. E eu cresci nesse meio, então estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência, né? Como eu cheguei aqui, como eu vim parar em Caxias do Sul. E é muito bom poder falar um pouquinho da minha história, porque isso pode, de uma certa forma, ajudar quem, né, está, né, de repente, na mesma situação, achando que, estou num quilombo e aqui eu não tenho expectativa de mudança, né, não tenho oportunidades, mas a gente está aqui para dizer que tem. Então, assim, doutora Fernanda, lá no quilombo, atualmente vivem em torno de 21 famílias. E eles estão limitados a 1,5 hectare de terra. Então, é um pedaço assim, muito pequeno de terras para tanta gente morando naquele local ali. E como que se formou esse quilombo ali na região de Santa Maria? Ele se formou na época em que ocorreu a abolição da escravatura. Os donos das terras ali tinham uma escrava chamada Balbina, e essa escrava tinha 6 filhos escravos também. E desses 6 filhos está o meu bisavô, que é o Ernesto Pena Carneiro. E quando houve a abolição da escravatura, eles fizeram um testamento para esses escravos. Então, a gente tem uma ideia que quilombo, normalmente, as pessoas estão fugindo, né, para o quilombo da escravidão. E, no caso, é que esse quilombo se formou depois que houve a abolição da escravatura e houve esse testamento. E houve uma pressão muito grande ali na região, porque eles eram escravos, né, e depois livres. Quando eles foram colocados nessas terras ali, eles não tinham condições nenhuma para produzir. Simplesmente foram largados ali, sem dinheiro, sem recursos, sem nada. Então, teve uma pressão muito grande dos fazendeiros na volta, das pessoas que moravam ali na volta, procurando comprar essas terras, e muitos deles acabaram vendendo e trocando muitas vezes por comida. Então, uma realidade assim, muito difícil. Então, aquela quantidade de terra que eles ganharam por testamento acabou se limitando a 1,5 hectare. E muitos ali venderam, e hoje ficou praticamente ali a minha família, né? Então, é um quilombo que são aparentados entre si, são todos parentes, da linhagem desse meu bisavô, que é o Ernesto Carneiro Pena. Então, assim, eu cresci nesse meio, numa dificuldade muito grande. As pessoas não tinham acesso à luz elétrica, não tinha água lá no quilombo. E somente em 2006 é que a gente teve o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares. Foi no dia 25 de julho de 2006 que foi reconhecido como comunidade negra, ou seja, como comunidade remanescente de quilombo. Então, demorou um tempo, né, para
para ser reconhecido. E a partir dali é que começou então a surgir alguns projetos sociais, algumas políticas públicas começaram a vir para o Quilombo. Mas antes estavam praticamente esquecidos, né? Então, quando eu comecei a estudar ali no coleginho do interior, a gente caminhava em torno de 2, 3 quilômetros a pé para chegar na escola mais próxima, que é uma localidade santuário pertencente ao município de Restinga Seca, que é do lado ali, divisa, né, no caso de Santa Maria. E foi isso que aconteceu. Então, assim, uma dificuldade muito grande, caminhando a pé, atravessando campo, mato. E além disso, a gente sofreu um certo preconceito racial. Eu sofri muito, assim, um racismo estrutural, porque, embora eu sou negra, da pele um pouco mais clara, as pessoas tendiam mais a me aceitar, mas me rejeitavam pelo lugar de onde eu vim, né? Então, eu acho que essa questão que tu falou é muito importante para ressaltar a importância do Estado, né? Na formação dessas políticas, porque quando foi feita a Lei Áurea, basicamente os negros, eles não receberam nada. Eles só receberam a liberdade deles e cada um por si. Então, basicamente, eles ficaram a Deus dará. Não houve nenhuma política pública por parte do Estado na época, o que, diferentemente do que aconteceu com os imigrantes, né? Os imigrantes europeus receberam terras e subsídios. Os negros que estavam aqui, eles simplesmente foram largados. Né? Exatamente. E essa foi a realidade ali. Então, demorou até chegar o movimento negro, a prefeitura, algumas universidades ali da região que correram atrás da história daquele povo. Como era uma comunidade grande, né, de negros, então eles começaram a procurar a história daquele povo ali. E aí que identificaram essa questão do quilombo, né? E hoje a gente tem, eu digo assim que foi uma conquista, né, um marco muito grande para a comunidade ser reconhecido como quilombo ali, comunidade negra. Porque a partir dali começou a chegar os projetos, né? De alguma forma, chegou a luz nessa época, né? A água... O Estado começou a chegar, né? Começou a chegar, a estrada melhorou, porque antes era a estrada, assim, horrível para ter acesso, né? Depois de um tempo que eles colocaram um ônibus agora para entrar lá, para levar as crianças ao colégio. Mas não tinha, há tempo atrás não tinha nada disso. E hoje a gente tem uma conquista maior ainda, que foi justamente no período ali do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro de 2023, foi reconhecidas as terras dali do Quilombo Ernesto Pena Carneiro, foram reconhecidas 264 hectares de terras para a comunidade. Ainda estamos num processo de desapropriação, porque é um processo, né, demorado, longo, né, envolve uma série de coisas ali, mas assim já é uma conquista, é uma vitória para o Quilombo, né, ter essas terras reconhecidas. Então, assim, é desse meio que eu vim. Então, quando eu digo assim que não é impossível para quem está dentro de um Quilombo, né, passando por uma dificuldade que, como eu passei, é porque realmente, assim, tem essa possibilidade de sair e, né, claro, dentro do Quilombo eu não tive muitas oportunidades, porque ainda está muito difícil para as pessoas que estão lá. Eu fui uma das primeiras ali que tive um curso de nível superior. Então, assim, os outros conseguiram depois, porque muitos vieram, por exemplo, a Caxias do Sul, que aqui a gente tem até uma dissertação, que eu anotei aqui de um estudante ali de mestrado da Universidade Federal de Santa Maria, que é o Cristiano Sobrosa Monteiro. Ele fez uma dissertação voltada para essa migração das pessoas ali do Quilombo Ernesto Carneiro Pena. E ele colocou assim, negros em terra de italianos. E ele veio aqui em Caxias do Sul para ver como essas pessoas, né, que são do Quilombo Ernesto Pena Carneiro, estavam vivendo aqui em Caxias do Sul. Então, ele veio aqui para conhecer. Então, infelizmente, hoje a maioria está na periferia aqui, né? Então, tem uma região ali que eles estão e tem muita gente aqui que vieram em busca de oportunidades para Caxias do Sul. E eles estão aqui lutando, estão batalhando também. E muitos deles que eu falo têm a vontade de voltar ao Quilombo. Só que o que acontece? Lá não tem oportunidades. Agora que está, sabe, chegando aos poucos, assim, muito devagar. Então, infelizmente, as pessoas tiveram que sair, né? Porque não tinha como viver ali dentro. Então, as pessoas que estão ali normalmente trabalham, por exemplo, na lavoura.
como doméstica, na limpeza, na cozinha. E é isso, sabe? Se limita a isso. Então, não tem muitas oportunidades. Aí as pessoas que são mais novos, jovens, acabaram saindo, né? E tem muita gente aqui em Caxias do Sul. Então, essa dissertação do Cristiano foi muito interessante. Ele anexou fotos e está disponível no Google também, sabe? Então, tem toda a história ali das pessoas que migraram para Caxias e eles estão contando como que vivem hoje essas pessoas aqui. Inclusive, o Quilombo é objeto de uma obra, né? De 2 volumes. Isso, o Quilombo, ele tem ali, como teve o reconhecimento, né? Enfim, aí as pessoas começaram a frequentar mais o Quilombo, universidades, movimento negro, a prefeitura, e eles criaram um livro da história do Quilombo, que o livro é Palmas para o Quilombo. Ele está disponível, né, ali pela editora da UFSM. E, se eu não me engano, acho que tem um 2º volume que está por aí também. Mas, assim, na internet, que está disponível para compra é esse, né? Palmas para o Quilombo. E ali tem toda a história, assim, o começo, né, de como se formou essa comunidade, quantas pessoas vivem ali. E, né, esse acesso, que é difícil também, né? Hoje, tipo assim, a gente tem, assim, muita gratidão por ter chegado a essas políticas públicas ali, porque foi aí que começou a melhorar. Então, a importância, né, do Estado, como diz o doutor Stefano aqui, em relação a essas questões, né, do Quilombo ali. Sim, e a gente sabe que essas mudanças veio com a Constituição, né? Isso. Que comentou, que trouxe a importância do reconhecimento dos quilombos, né? Exatamente. E daí como já tinha lá o quilombo, deve ter vindo a Universidade Federal, os movimentos negros, fortaleceu para vir o reconhecimento. Claro que demorou muito. 15 né? anos. Isso. 15 anos para ter o reconhecimento. De luta, muitas coisas foram perdidas com a venda, muita coisa que tinha na terra, até de histórico, né? Deve ter sido perdido, mas pelo menos agora, com reconhecimento, algumas pessoas vão conseguir de volta, né? O seu chão, a sua terra, para poder produzir e voltar a viver ali no quilombo, isso, né? A viver ali do quilombo, a viver da sua terra e poder produzir. Claro que nem todo mundo tem esse sonho, essa ideia de viver da terra, né? Porque alguns vieram para cá e querem estudar, querem trabalhar em outras formas, né? Mas quem tem esse interesse, esse gosto de viver da terra, vai poder agora viver e fazer o quilombo crescer, né? Exatamente. E também ajudar a Santa Maria a crescer, né? E perceber a sua história também com o quilombo. Porque a gente sabe que Caxias não tem quilombo, mas tem uma coisa remanescente, né? Eu vou dizer uma coisa porque a gente não tem realmente demarcado. Não está reconhecido. Isso, a gente só tem histórias, né? Nesse livro aqui, Presença Africana na Serra Gaúcha, da recém-falecida, né, professora e escritora Lorraine Slomp Giron, há um resquício, né, de quilombo lá na Mulada. E então a gente sabe que nos primórdios teve alguma coisa de negro aqui, mas lá em Santa Maria tem um quilombo, então a gente tem que preservar, conhecer, estudar e ter orgulho, né, de ter isso na nossa cidade, no caso lá Santa Maria, e mostrar, fazer a cidade conhecer, porque nenhuma cidade nasce, cresce e se desenvolve só com uma etnia, né? Nenhuma cidade é tão grande como Caxias do Sul ou como Santa Maria, só com imigrantes europeus. É importante a gente saber todos que ajudaram essa cidade a crescer, né? Até porque o Brasil também é um país multiétnico, né? Isso. Então, a preservação dessas áreas, ela preserva a história do Brasil, né? A história da região e a história do Brasil, né? Isso. E por isso que é importante a gente valorizar, e por isso que é tão importante você estar aqui comentando e trazendo à tona que o Rio Grande do Sul tem quilombos que estão sendo reconhecidos e que a gente tem que ter orgulho de que isso está sendo reconhecido, né? E que a gente vai preservar, e essas pessoas agora vão ter esse reconhecimento
e vão poder crescer, né? Que esse quilombo estava se diminuindo. Aí estava esquecido, Isso literalmente, aí. né? E agora vai crescer. Começou a e crescer. Vai trazer orgulho para quem estava no quilombo e para a cidade. Então, para nós, do grupo de estudos, é um orgulho ter, né, a doutora Laura conosco, porque o grupo de estudos, ele surgiu, né, de uma necessidade da OAB também se mostrar presente nesse debate sobre a consciência racial, sobre o racismo estrutural que nós temos em nossa sociedade. Então, nós estruturamos da seguinte forma: nós atuamos junto à Comissão de Direitos Humanos e fazemos a nossa reunião 1 hora antes da reunião propriamente da Comissão de Direitos Humanos. Geralmente é nas segundas, quintas-feiras de cada mês, e a reunião da comissão começa às 17 horas. Nós, do grupo de estudos, nos reunimos lá na sede da OAB às 16 horas, onde nós fazemos o letramento racial para advogados. Eu aproveito para convidar todos os colegas que venham participar conosco. A gente faz o grupo de estudos, a gente divide ele, inicia falando um pouco sobre atualidades, sobre casos que tenham acontecido aí, que tenham geralmente, né, saem na mídia. Sempre tem casos para a gente comentar, né, que tenham acontecido aí durante o mês, infelizmente, né? E na sequência, então, a gente está fazendo o letramento racial para advogados através dessa obra da Djamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista. E é para esse trabalho que a gente conta mensalmente lá com a presença da nossa convidada aqui, que também é advogada, licenciada no momento, a doutora Alessandra Pereira. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente faz, então, o letramento racial nesse grupo, porque é muito importante os advogados que não trabalham, né, com esse nicho do racismo, saberem um pouco mais sobre o letramento racial, até para poderem ver no seu trabalho específico o racismo, né? Porque, como ele é estrutural e ele é institucional, ele pode estar escondido no que eles estão trabalhando, né? E pode trazer isso também para o seu processo, conversar sobre isso com o seu cliente, né? E também trazer isso no processo, trazer algum dano moral. Até porque, às vezes, o racismo ele não é expresso, né? Isso. Ele está oculto, está velado. Isso. Né? Isso. Por isso que é muito importante a gente conversar. E quem não trabalha com isso, como ele é estrutural, institucional, como a gente já comentou aqui, a pessoa não percebe. Isso já é comum, né? Vamos dizer assim, faz parte da vida. E a gente, estudando ele, vai perceber que ele está ali, velado, né? Como o doutor Stefano comentou, e a gente vai passar despercebido, não vai levar para o processo, não vai cobrar isso da empresa, vamos dizer assim, se é uma empresa que está no processo, e a gente tem que trazer à tona. Né? A gente tem que trazer à tona, a gente tem que colocar no processo, a gente tem que criminalizar o que é crime, né? É preciso que a gente converse sobre ele para poder aprender sobre ele, tá? E ele é um crime. Ele está na lei, ele está na Constituição, ele está no processo penal, no Código Penal. Então, a gente não pode fingir que ele não existe. A gente tem que trazer ele à tona, tem que conversar, tem que aprender, tem que estudar. Por isso que é importante, quem puder participar com a gente, ou quem não quiser participar com a gente, adquira o livro, ele está em PDF, né? Na internet, pode baixar, e estudar por conta, né? E aprender um pouco mais. Então, nós negros, 56% da população. Nós não podemos achar comum encontrar o negro só na base da pirâmide da sociedade, só nos serviços mais simples. A gente tem que encontrar o negro como a gente encontra o branco, em todo momento, em todos os tipos de serviço, em todo local.
E a gente não encontra o negro em todo local. A gente encontra o negro em locais específicos, onde a gente espera encontrar ele. A gente não espera encontrar ele como um juiz. A gente não espera encontrar ele como um defensor público. A gente não espera encontrar ele como um advogado, né? A gente não espera encontrar um negro quando a gente entra na prefeitura como um prefeito. A gente não espera encontrar um negro como um médico. Então, isso não é normal, não pode ser normal. Então, a gente tem que perceber que alguma coisa está errada. E, por isso, estudar e mudar a nossa atitude é tão importante. Outra coisa que é muito importante é mudar a nossa fala, né? A gente sabe que algumas expressões, elas são racistas por si só, né? Eu até trouxe algumas expressões muito rápidas aqui para a gente não alongar a nossa conversa. A palavra denegrir, né? O que ela tem de errado? Quando eu falo que eu vou denegrir alguma coisa, é tornar ela negra, mas tornar ela negra no sentido ruim, né? Eu vou denegrir a minha imagem, eu vou tornar a minha imagem negra no sentido de ruim. A minha imagem é negra, eu sou uma mulher negra, né? Então, a minha imagem é negra, mas a minha imagem é negra no sentido bom, porque eu sou uma mulher negra. Então, quando um branco diz que ele está denegrindo a imagem dele, é porque ele está fazendo a imagem dele ficar suja, negro no sentido de suja. Então, a palavra denegrir, ela é uma palavra que a gente deve tirar do nosso vocabulário. A palavra mulata, ou mulato. Mulato é a cruza de uma coisa de raça, um homem ou uma mulher branca, com uma coisa sem raça, um homem ou uma mulher negra. Isso é a palavra mulata. Então, a palavra mulata é uma palavra que a gente não deve usar. E muito sexualizada também, né? E também é uma palavra sexualizada. Mulata tipo exportação, né? Uma mulata tipo exportação é uma mulher ou um homem para o sexo, né? Serviço de preto. Eu não vou fazer esse serviço porque é serviço de preto. Serviço de preto é um serviço que qualquer um pode fazer. É um serviço sem qualificação. Então, não existe serviço de preto. Porque eu sou uma preta que estudei. Então, serviço de preto é um serviço... O serviço de preto que eu faço não é um serviço para qualquer um. Porque eu me esforcei e estudei para fazer. Então, a gente não pode usar essa palavra. E a última que eu vou usar para não me alongar. Eu escrevi mais palavras, mas não vou comentar. Cabelo ruim. O que é cabelo ruim? É um cabelo crespo? O meu cabelo é crespo. Eu alisei por anos, tá? Eu alisei por 20 anos o meu cabelo. Para poder me adaptar ao mercado, à sociedade. A questão do cabelo é bem importante também. Eu sofria muito com o cabelo. As pessoas olhavam e diziam assim, o cabelo de miojo. Esse cabelo é verdadeiro? Então, tipo, iam lá querer tocar para ver se realmente era verdadeiro. Porque meu cabelo natural é bem crespinho de raiz. Então, assim, aonde eu ia, eu sofria com o cabelo. Então, assim, era uma questão desde o colégio, porque ele naturalmente ele é mais volumoso, né, o cabelo crespo, eles me chamavam de leãozinho, algo do gênero. Então, assim, o tempo todo ouvindo alguma coisa relacionada ao cabelo. E isso, né, é uma coisa que a gente vai se entristecendo, né? E é uma imposição de padrão, né? Então, em todos os lugares, né? Seja na mídia, no trabalho, os colegas. É bastante evidente, né? É muito depreciativo. Bastante mesmo. Então, assim, eu alisei por 20 anos o meu cabelo e cansei. Cansei porque é gasto, você estraga o seu cabelo e a minha pele é negra. No meu caso, pouco adiantou. Então, eu cansei. Hoje ele está crespo, ele está natural. Eu cortei ele curto para ele ficar já todo crespo, tirei todo o alisamento. Mas é uma questão de cada uma, ou de cada um, se o homem alisa, tá?
não nos diminui como negra, a gente tenta se adaptar à sociedade, né? Para arrumar um emprego, para se sentir bem entre os nossos amigos, entre a sociedade. Mas o nosso cabelo não é ruim, o nosso cabelo é assim, tá? Ele dá mais trabalho para cuidar. E quem é o outro para dizer o que é bom na gente, né? Ou o que é nós para dizer o que é bom no outro, né? É uma questão de respeito, né? É uma questão da gente aceitar o outro. A gente não vai deixar de gostar ou não gostar do outro porque ele tem um cabelo crespo, né? E isso, quando a gente vai estudar o assunto, a gente vê que a mulher negra sofre em dobro, né? Tem um livro da Sueli Carneiro que ela fala que a mulher negra é a síntese de duas opressões, né? A de gênero e a de raça. Teve um professor meu na pós-graduação que ele eu vou parafrasear ele, obviamente, mas ele disse um negócio que eu nunca mais me esqueci. Ele fala que a mulher é o proletário do homem e então a mulher negra ela é proletário do proletário, que é exatamente isso que a Sueli Carneiro fala. Então a mulher negra ela não sofre só a opressão de gênero, ela sofre também a de raça. Sim, ela É sofre duas vezes. Dupla, isso. Então, claro, o homem tem o cabelo crespo, ele tem a chance de ficar careca. E às vezes ainda fica mais bonito, né? O homem negro às vezes fica mais bonito quando fica careca. Porque ele raspa o cabelo, né? Com 20 anos, ele raspa o cabelo e ainda fica bonito. Nós dificilmente ficamos, né? Mas hoje em dia a gente consegue ficar com o cabelo crespo ainda bonito. Mas essa palavra, né? O cabelo ruim, é muito, muito difícil quando a gente ouve isso. E essas palavras que a gente está comentando são palavras que a gente tem que mudar o nosso vocabulário, né? E algumas pessoas dizem assim, mas antigamente a gente podia fazer essas brincadeiras, ninguém se ofendia. A gente sempre se ofendeu, gente. A diferença é que a gente antigamente não podia dizer, que daí riam mais ainda da cara da gente, tá? E hoje em dia a gente pode dizer que se ofendeu. Tem leis que nos protegem e as pessoas entendem melhor quando a gente diz que se ofende, tá? Isso é o racismo recreativo, tá? De rir da gente com essas palavras horríveis que a gente era obrigada a dizer que estava achando graça. Nunca foi engraçado dizer isso da gente, nunca foi. Todo mundo, todos brancos, negros, amarelos, ruivos, temos alguma coisa em nós que o outro acha que pode fazer piada da gente. E não tem graça. Nunca teve. Aí se mostra, né, a importância do letramento racial. Isso aí. O que a gente percebe, assim, que a sociedade, por muito tempo, não tocou nesse assunto. Por quê? Porque era conveniente, né? Especialmente aos brancos. E agora a gente tem essa oportunidade, a OAB está abrindo esse espaço, a gente precisa falar sobre racismo. É por isso que eu acho mais importante disso tudo, de nós estarmos aqui reunidos, independente de raça, de cor, de credo, falando sobre isso, mostrando a importância na nossa região. Então, os brancos precisam, primeiro, aprender sobre isso. Uhum. Eu falo, inclusive, sobre a minha experiência, né? Eu estou em aprendizagem, eu digo que eu estou em transição, porque o racismo é tão estrutural que quando tu te dá conta, tu agiu de uma forma racista, tu falou uma expressão racista. E o que eu posso dizer? Quanto mais a gente estuda sobre isso, mais a gente se sente igual, com a possibilidade de uma sociedade mais igualitária. E se a gente quiser crescer como pessoa e como sociedade, o caminho é esse. A gente precisa ver no outro a beleza negra. Eu acho essa uma função muito importante da mídia. O cabelo crespo é lindo e realmente ele ainda dá mais trabalho que o cabelo liso. Ele precisa de mais dedicação e ele precisaria ser até mais reconhecido, né, nesse meio. Então, a gente vê pequenas iniciativas, mas que cada um precisa fazer a sua parte. Isso é bem importante. E voltando a falar, então, no racismo como questão de crime, a gente não quer, né, que o racista seja... a gente não quer, não. A gente não tem interesse que o racista seja preso. A gente tem interesse que o racista aprenda,
que o racismo é um crime e que ele mude o posicionamento dele, né? Mas, para isso, a gente precisa de boletins de ocorrência, a gente precisa que ele faça um letramento racial e a gente precisa que ele saiba que existem leis que nos protegem. O boletim de ocorrência é importante para que haja o processo, para que haja as audiências, para que a gente possa trazer a público o que aconteceu, né, o fato, para que aconteceu, onde aconteceu, porque às vezes aconteceu na escola, aconteceu no trabalho, que são locais em repartições públicas, locais que não deveriam ter acontecido, né? Locais que deveriam nos ensinar. Então, a gente tem a Lei 7.716 de 89, que já tornava crime o racismo, né? Tem na Constituição, que já diz que o racismo é inafiançável, e tem a Lei 14.532 de 23, que tipificou a injúria racial como racismo. E essa, sim, foi a mais emblemática para a gente, né? Porque muitos casos ficaram como injúria racial, e injúria racial acabou sendo um caso de menor potencial ofensivo, pagava em cesta básica, e não virava um processo, realmente. Ainda não foi ninguém preso por racismo. A gente espera que isso aconteça e que, na hora da prisão, mais do que a prisão, a pessoa entenda que cometeu um crime e que a gente consiga fazer essa pessoa mudar a atitude. A gente também sabe que o Brasil tem respondido, né, a alguns casos na Corte Interamericana, e a gente vai poder ouvir um pouco melhor agora na segunda parte. Isso aí. Então, a gente vê casos de racismo, né, em todo o mundo, por isso eles estão na Corte Interamericana também. Então, aqui o nosso colega doutor Stefano, né, nos apresentou o colega, o doutor Ivonei Trindade, que vai nos falar um pouco aí sobre esses casos, né, de racismo na Corte Interamericana. Perfeito, então. Então, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite, né, ao pessoal da UAB de Caxias. Quero parabenizar vocês pela iniciativa de ter, né, esse grupo dedicado à temática racial dentro da Comissão de Direitos Humanos. Quero agradecer profundamente pelo convite, especial meu amigo Stefano, né, que nós trabalhamos juntos num amicus curiae, num caso que está em trâmite na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Denise Crispim e Eduarda Leite, né, que o nome oficial é Colin Leite e Outras versus Brasil, que é o Eduardo Colin Leite, que era o pai da Eduarda e marido da Denise. Ele foi um militante aí na época do regime da ditadura civil militar brasileira. Foi barbaramente torturado e morto na carceragem do DOI-CODE. E aí, então, a esposa e a filha entraram no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e a convite do professor José Carlos Moreira, que é um querido amigo, um grande pesquisador e atual vice-presidente da Comissão da Anistia, né, teve a iniciativa de criar um grupo de estudos desde 2010 na PUC, época que eu conheci ele, quando eu era estudante de graduação. E em 2022, então, o grupo dele decidiu elaborar esse escrito de amicus curiae com convidados do país inteiro. E é ali que eu tive a oportunidade de conhecer e ficar amigo do Dr. Stefano, né? Então, quero reiterar aqui meus agradecimentos, né, pelo convite. E antes de eu falar propriamente sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, eu fiquei muito impactado com as falas aí das colegas, né? Prazer enorme em ouvir vocês também sobre a questão do quilombo e também a posição do advogado negro, né, no mundo jurídico, né? Eu antes de falar sobre o Sistema Interamericano, quero falar um pouco sobre a minha experiência pessoal sobre esses dois pontos, né? Sobre direito quilombola, olha que interessante. Quando eu era estagiário do Ministério Público Federal, isso em 2013,
eu tive a oportunidade de trabalhar com direito quilombola, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, né? E aí eu me lembro que nós trabalhamos num caso muito bacana, que foi o caso Chácara das Rosas. Eu me lembro que eu trabalhei com o procurador da época, o falecido Dr. Pedro, né? E ele, eu me lembro quando caiu esse caso, logo que eu cheguei no MPF para começar o estágio, o Dr. Pedro me chegou e disse na mesa assim, ó, a gente tinha conversado, ele sabia que eu gostava de direito internacional, direitos humanos, enfim, ele chegou com um caso na minha mesa e disse, ó, esse caso eu quero que tu trabalhe comigo, acho que tu vai gostar, acho que vai ser, eu quero que tu seja, digamos, o meu porta-voz nesse caso, né? E era um caso interessantíssimo, era um quilombo que ele ainda existe, fica em Canoas, fica perto, para quem conhece Canoas, fica perto do Parque Shopping ali. E aí era um caso que tratava sobre a regularização habitacional desse quilombo e também a possibilidade de financiamento através da Caixa Econômica Federal, né? Da ampliação e manutenção, né? De casas ali. Então foi um caso muito interessante lidar sobre a questão urbanística com o direito quilombola, né? Então foi interessantíssimo. Eu tive contato com as lideranças daquele quilombo. Eu lembro que eram duas mulheres muito legais, assim, esqueci o nome delas, mas eu me lembro que a gente conversava semanalmente, assim, ou a cada 2 semanas, e eu tive o prazer de participar de audiências públicas e ver como é que funcionava, né, essa questão do direito quilombola um pouco na prática, né. Então foi muito bacana ver digamos, uma experiência sucedida, mas quando eu fui ver o histórico, realmente, o histórico demora de muitos anos para uma regularização, né, quilombola, né. E aí, então, o outro ponto que eu queria comentar, acho que a doutora recém comentou ali, que é a questão da posição da gente, né, como profissional negro, né, no mundo jurídico, né, que é uma questão muito delicada, né. Eu tenho 2 experiências que me marcaram profundamente como advogado. A primeira, uma vez, há uns anos atrás, eu fazia muitas audiências como correspondente jurídico, aqui em Porto Alegre, região metropolitana. E eu me recordo, teve uma vez que eu fazia muitas audiências para um escritório de amigos meus, que eles tinham muitos casos de direito previdenciário, algumas coisas de direito civil. E eu me lembro que eu fui representar num caso civil. E aí, quando eu cheguei na audiência, digamos, as clientes que eu ia representar eram mãe e filha negras, né? E aí eu me lembro que quando eu cheguei no fórum, assim, no corredor, para conversar com elas, para dar as instruções, a filha me disse assim, eu vi ela comentar com a mãe dela, disse assim, finalmente alguém que é dos nossos. Finalmente alguém que vai nos representar, que está na mesma sintonia que a gente. E aquilo foi um troço que me marcou muito forte, assim, né? E para vocês terem ideia de como isso faz como isso impacta, né? E a outra experiência que eu tive foi em 2019, que eu fui fazer uma sustentação oral no TJ, fui substituir um amigo meu que tinha compromisso de viagem, ele me chamou, dizia, pode me substituir lá, que eu acho que ele tinha uma viagem para Brasília, uma coisa assim. E aí ele disse, uma sustentação oral importante, preciso de alguém de confiança. E eu nunca tinha feito uma sustentação oral no TJ. Quando eu olho para a parte contrária, quem era a parte contrária era o queridíssimo Dr. Paulo Petri, né, que foi candidato a presidente da OAB, foi chefe de amigos meus, uma grande liderança aí da advocacia negra, né, aqui no Rio Grande do Sul. E então, digamos, eu fui contra ele, assim, vamos supor. E me marcou muito quando ele foi fazer a sustentação oral dele. Óbvio que tivemos embate ali, mas se limitou ali, né? Nada. Tanto que depois terminou a audiência, terminou a sessão, ficamos conversando 1h30 no fórum, ali, no TJ, né? Ficamos batendo papo, dando risada. Até na semana seguinte ele me convidou para um café, conhecer o escritório dele, foi super bacana. Mas me marcou muito quando ele foi abrir a fala dele, ele disse o seguinte, olha, eu já sou advogado há quase 20 anos, né? Já tenho, acho que tinha uns 18, 17 anos de profissão na época. Já atuei em casos do país inteiro e é a primeira vez na minha carreira que eu ombreio um outro advogado negro. Então, eu quero deixar registrado isso, porque isso é algo que o judiciário precisa prestar atenção, né? Da falta do acesso aqui
a comunidade negra aqui no judiciário. Isso aqui é algo que precisa ser debatido com urgência. Eu queria deixar esse meu registro e cumprimentar o colega pela brilhante exposição e que pese tenha as minhas dissidências. Aí começou, né? Mas foi muito interessante, né? Foi muito interessante essas duas experiências com direito quilombola e essas minhas experiências pessoais, né, especialmente. Bom, sobre o sistema interamericano de direitos humanos, uma coisa que eu observo muito, assim, para a gente que estuda, para a gente que trabalha com isso, é que há um grande vazio na formação jurídica nas faculdades mesmo, nas faculdades. E isso a gente percebe pelos textos jurídicos que saem, às vezes em portais jurídicos, por exemplo, abre o Conjurto, abre o... Eu estou aqui até aberto com o Jota, aqui aberto no meu computador aqui do lado. Às vezes a gente abre assim e a gente nota, só pelo jeito que é feito o texto, que a pessoa não tem a noção basilar sobre o que se entende por sistema interamericano de direitos humanos. Então, por isso, antes de eu falar sobre os casos que estão em trâmite na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quero aproveitar o momento para situar quem está nos vendo aqui um pouco sobre o que se entende por sistema interamericano de direitos humanos. Tá? Vou fazer uma breve exposição de poucos minutos para vocês compreenderem. Quando nós falamos sobre o sistema interamericano de direitos humanos, nós temos que ter em mente que há no eixo ali desse sistema um tratado e 2 órgãos, tá? 2 órgãos, um tratado e 2 órgãos. Isso é o foco e o eixo desse sistema. Claro que a partir deles tiveram outros tratados, né? Outros documentos também de grande importância, mas o eixo se pauta por isso, um tratado e 2 órgãos. Então, o tratado principal é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que aí vocês vão ver a sigla CADH, tá? Que, por vezes, vocês vão encontrar em manuais de direito constitucional ou de processo penal, como o Pacto de San José da Costa Rica. Eu lembro quando eu estava na graduação, do caso famosíssimo sobre o depositário infiel, que estava em debate no Supremo. E aí se fala muito, o Supremo decidiu com base no Pacto de San José da Costa Rica. E às vezes as pessoas ficavam meio, o que é isso? O que é esse pacto, né? Que não era da área jurídica. Então, o Pacto de São José da Costa Rica é a Convenção Americana de Direitos Humanos. E os 2 órgãos que estão estabelecidos nesse Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, são os 2 órgãos aqui. Que, por vezes... Por que a gente nota que, às vezes, alguns textos, a gente nota que a pessoa não está a par do sistema, né? Porque, às vezes, há uma confusão sobre a sigla, há uma confusão sobre a nomenclatura. Às vezes o caso está na comissão e o jornalista, ou até jurista, bota como se fosse do outro órgão, né? Faz uma troca de órgãos, troca de siglas, troca de procedimentos. Então, por isso, às vezes, a gente, para nós que somos estudiosos, entusiastas da área, só pela primeira leitura é possível notar que a pessoa não está a par da base do que se entende por Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, por exemplo, quando vocês veem uma denúncia, por exemplo, de fulano vai denunciar para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos violações de direitos humanos, tá? Isso significa, na prática, a denúncia de nós, indivíduos aqui, por exemplo, vamos supor, vocês 4 que estão aí, vocês decidem levar um caso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos por violações, vamos supor, de garantias judiciais em processo penal, por exemplo. Vamos supor que teve N problemas aí de algum caso de vocês que nem no primeiro grau, nem no segundo grau foi possível sanar esses problemas, e isso está causando um problema gigantesco e vocês só pensaram em denunciar para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Esse é o caso, portanto, de denunciar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o órgão primeiro que recebe violações de direitos humanos dentro do Sistema Interamericano é a Comissão. Então, quando nós vemos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, nós vimos nos últimos anos de povos indígenas, né, que foram muito à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, fazendo tanto denúncias como pedido de medidas cautelares, que é como se fosse a liminar, com muitas aspas aqui,
dentro do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, é nesse órgão. Esse é o órgão de ingresso, esse é o órgão de acesso de denúncias de indivíduos, como nós aqui, tá? Então, depois de todo o trâmite, eu não vou ter tempo de explicar todo o trâmite aqui, mas a sugestão para quem está nos assistindo aqui é que procure ver, por exemplo, no site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ali sempre tem abas ali explicativas, explicando como é que funciona o rito, né? Sugiro que vocês vejam, acho que, se não me falha a memória, eles chegaram a fazer alguns vídeos interativos. Eu não me recordo se já está disponível no site, mas eu me lembro de ver alguns vídeos interativos explicando como é que funciona o trâmite. Então, é um trâmite que pode levar décadas, anos, né? Então, é um procedimento demorado nesse primeiro órgão, né? E caso a situação não seja resolvida aqui, nesse primeiro plano, então, é possível que a comissão envie o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o foco da minha fala é nesse segundo órgão aqui, onde eu e o Dr. Stefanos trabalhamos no Amicus Curiae, é nesse segundo órgão, é na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, as denúncias levadas para a Corte são pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não são indivíduos. Então, quando vocês veem alguns textos que eu já vi, né, jurídicos, inclusive, né, de pessoas dizendo, estamos denunciando para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso é um erro crasso. Nenhum indivíduo pode levar a denúncia. Porém, contudo, todavia, quando há um caso em trâmite lá, nós podemos atuar como amicus curiae, que é como eu e o Dr. Stefano e o grupo do professor Zeca atuamos, que é o amigo da corte, que é o terceiro interessado alheio ao caso que vai dar sua opinião, né? Então, é uma possibilidade que nós, indivíduos, podemos participar, né, em casos da Corte Interamericana, mas denunciar, nem, por exemplo, eu vi, eu não vou citar nomes, mas podem dar um Google aí, que vocês vão ver que tem pessoas que foram, e nos últimos 4, 5 anos, que falaram no noticiário que iam denunciar para a corte, que iam denunciar ministro do Supremo Tribunal na corte. Teve até um cara que chegou a viajar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos e pediu reunião lá. Foi a coisa mais patética que eu vi na minha vida, porque o cara errou o órgão, errou tudo, errou todo o procedimento, errou tudo. Foi recebido só por um café, né, pelo secretário-geral da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, assim, quando o caso cai na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é que foi levado pela comissão, tá? Isso eu falo do procedimento contencioso, porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela possui duas atuações, isso é importante frisar. Tem a atuação contenciosa, que é essa daí, quando a Corte decide a violação de um Estado, né, frente à violação de direitos humanos, que é esse trâmite que a comissão traz o caso, seja através desse trâmite natural de não cumprimento do informe de mérito na comissão, ou também por não cumprimento de medidas cautelares, né? E aí vira medida provisória aqui na corte. Então, essa primeira atuação contenciosa, e na segunda atuação, que é a consultiva, é quando estados e órgãos da OEA perguntam para a corte a interpretação de um tratado ou a interpretação de alguma medida em caso concreto, está ou não em conformidade com as convenções no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, tá? Mas vamos focar aqui na parte contenciosa, tá? O nosso foco é a parte contenciosa. A parte consultiva não é o nosso foco hoje, mas a parte contenciosa que nós queremos tratar hoje, que é sobre casos envolvendo discriminação racial, né? E a temática racial envolvendo principalmente o Brasil, né? Bom, nós temos atualmente, puxando assim, a conexão com que a doutora Laura comentou, nós temos um caso em trâmite envolvendo direitos quilombolas, que é o caso Quilombos de Alcântara, né, versus Brasil. Eu ia perguntar se tinha algum caso que chegou até a corte. Sim, temos esse caso, direitos quilombolas, dos Quilombos de Alcântara, e nós temos um caso puramente de discriminação racial, que é o caso de Gisele Neuza versus Brasil, que é do Santos Nascimento e Ferreira versus Brasil, acho que é o nome oficial, né? E nós já tivemos um caso já julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que tratou sobre a discriminação estrutural no Brasil, que aqui abrigou não só a discriminação racial, mas a discriminação de gênero,
que foi o caso empregados da fábrica de Santo Antônio, que foi uma fábrica que explodiu no interior da Bahia, em 1998. Mas antes, então, eu quero comentar com vocês. Acho que já podemos comentar já por esse fim aqui, para puxar o gancho para os casos que estão em trâmite. Né? Esse caso, Empregados Fábrica de Fogo de Santo Antônio, ele foi um caso interessante do ponto de vista de conexões com temas vinculados a direito do trabalho, junto com temas de discriminação, né? E outros temas de direitos humanos, como direito à saúde, direito à assistência social, enfim. O que aconteceu nesse caso? Esse caso envolveu a explosão de uma fábrica de fogos em Santo Antônio, é uma cidade a uns 100 e poucos quilômetros de Salvador. E nessa cidade, em 1998, nessa fábrica, essencialmente, essa fábrica, se vocês olharem os documentos, era um apunhalado de violações de direitos humanos que, assim, surreal. Porque nessa fábrica trabalhavam mulheres gestantes, menores de idade, trabalhavam essencialmente assim pessoas sem EPI, um horror. E a fiscalização do Ministério do Trabalho, ela era muito ineficaz naquela região, muito ineficaz. E aí, quando ocorreu essa explosão, foi um horror, assim, porque matou várias pessoas, deixou pessoas, assim, com problema de saúde até hoje, né? Se vocês assistirem às audiências desse caso, que vocês podem encontrar as audiências da Corte Interamericana de Direitos Humanos no YouTube ou na página Vimeo. Se vocês assistirem essas audiências, eu me recordo que foi pouco antes de estourar a pandemia. Acho que foi ali em janeiro ou fevereiro de 2020. Eu me lembro de estar em casa assistindo e era chocante ver, assim, porque algumas vítimas conseguiram ir, algumas vítimas que sobreviveram e ficaram com sequelas, assim, algumas conseguiram ir até a São José. E eu me recordo de uma senhora que teve problema de audição, acho que ela ficou surda de um ouvido, outros perderam, tiveram que amputar membros, foi uma coisa horrorosa, assim. E ali vocês podem perceber, então, pelos relatos das vítimas, o quão grave foi isso e quão grave o Brasil falhou na parte da fiscalização ali, né, no âmbito do Ministério do Trabalho. Só que o que interessou é que a análise da Corte foi além da parte da ausência de fiscalização do Ministério do Trabalho e a ausência da responsabilização, né, dos donos aí desse empreendimento, né, que eles tinham, um pessoal bem poderoso lá nessa região. A Corte foi além, porque essa região que explodiu essa fábrica era a região do Recôncavo Baiano. E através ali do relatório de mérito, e também, aqui voltamos à questão do amicus curiae, da importância do amicus curiae, tendo em vista que apareceram instituições como a Amicus Curiae ali, principalmente, essa petição pude ver pessoalmente, eles chegaram a me liberar essa petição, foi a petição da Clínica de Direitos Humanos da UFBA, lá, que eles têm um trabalho maravilhoso, eu conheço o pessoal de lá, eles têm um trabalho incrível, eles têm um trabalho de assistência, não só a grupos vulneráveis em Salvador, mas também no interior ali, né, da Bahia. E eles fizeram uma convocatória muito linda lá na UFBA, que eles chamaram não só pessoas do direito, mas chamaram pessoas da história, da antropologia, e eles fizeram um estudo lindo ali sobre a região do Recôncavo Baiano nessas perspectivas e apontaram para a Corte que aqui é uma região que sofre há séculos, né, discriminação naquela região. Não falo de décadas, falo de séculos aqui. Né? E aí eles provaram por A mais B que mesmo com a República, mesmo com a Constituição, mesmo com um monte de coisa, isso tudo perdurou e isso, inclusive, intensificou essas violações que ocorreram ali, né? Nada foi por acaso. Nada foi por acaso, né? Inclusive, a localização geográfica, né, da fábrica era exatamente para dificultar, né, a fiscalização, que já deixava a desejar. Exato. Mas, Ivonei, a gente sabe que tem muitos casos, né, que estão começando a chegar aí
na corte. Tu já nos esclareceu que todos, né, podemos participar, tem um caminho aí, o doutor Stefano e o doutor estão demonstrando isso, demonstrando a importância, né, de estarmos estudando sobre o tema, participando e cada um fazendo a sua parte. A OAB, então, abriu esse espaço, a gente reitera o convite para que todos os colegas venham participar, tanto do grupo de estudos quanto da nossa comissão, para que a gente possa cada vez mais aprender e também construir um caminho aí para o antirracismo, né? Na verdade, temos que ter orgulho de sermos antirracistas, né? Precisamos trazer isso para a nossa sociedade. Agradecemos, né, o patrocínio da AR Mastersul, assessoria documental. Convidamos todos, então, para nos acompanharem nas redes sociais, no podcast. Tem divulgação no Instagram, Facebook e Spotify. Agradecemos, então, a presença de todos e, com certeza, esse podcast deixou o recado de que precisamos de outros, né, para continuar Exatamente. falando sobre esse tema. Eu agradeço a presença de todos. Reiteramos, então, o convite para que participem. Eu gostaria também de dizer que a OAB, então, me indicou para representar a OAB no Conselho Municipal da Comunidade Negra. E lá a gente está fazendo um trabalho, então, especialmente na educação antirracista. A gente trouxeram relatos da importância das crianças negras se sentirem acolhidas. Então, a gente está tentando fazer esse trabalho também pelo Comune. Eu agradeço, então, a presença dos colegas. Muito obrigada a todos que se dedicaram. E encerramos por aqui, então, o Questão de Ordem de hoje.